E desde já eu queria agradecer muito a presença de cada um. A gente entende que esse tema do empreendedorismo no primeiro emprego, do jovem, a gente entende que o incentivo a esses que estão buscando uma primeira colocação no mercado de trabalho é fundamental para a nossa sociedade, não somente do futuro. Ele é fundamental para a nossa sociedade presente, porque aqueles que acham que o jovem é o futuro da nação, eu acho que isso já passou há muito tempo. O jovem é o nosso presente. O jovem é aquele hoje que cria as melhores tecnologias. O jovem é hoje aquele que faz a mola propulsora da sociedade andar. Então, esse tema é um tema extremamente rico, extremamente importante que a gente esteja aqui debatendo. A alegria do meu coração da gente poder fazer esse debate aqui no plenário da Câmara Municipal, porque a nossa intenção dessa comissão, que é fazer um plano municipal de empreendedorismo, na qual, quem sabe aí, vereador Arraes, nos próximos 10 anos, eu e o senhor talvez nem estejamos mais aqui, mas a gente ainda vai olhar para o Rio de Janeiro e vai ver que ela se tornou melhor para aquele que tem vontade de empreender, para aquele que sonha para um Rio de Janeiro melhor, não para si, mas para essa e para as próximas gerações. Então, estou muito feliz de nesse terceiro painel, né, da nossa comissão, que a gente possa estar sendo feito pela primeira vez aqui no plenário e exatamente com o tema para o jovem, porque, sinceramente, para os jovens, o melhor. E o melhor hoje, com certeza, na Câmara Municipal, é esse plenário com vossas senhorias aqui. Com a palavra, então, eu queria passar ao meu grande amigo, vereador que eu respeito demais e relator dessa comissão, vereador Alexandre Arraes. Boa noite a todos, boa noite, presidente, membros da mesa. Grande prazer estar aqui nesse terceiro momento da excelente Comissão Especial de Empreendedorismo, vem fazendo um trabalho diferenciado. Tem sido um prazer enorme acompanhar cada um dos passos da comissão e começando a preparar o nosso relatório, não é, dessa primeira metade desse exercício, né, que a comissão se desenrolou até esse momento. É muito importante estarmos aqui no plenário da Câmara. Cláudio adiantou algumas das que seriam as minhas palavras, mas eu não posso deixar de ressaltar que talvez nas últimas décadas o mundo tenha passado pelas transformações mais agudas, mais rápido, grandes transformações no curto espaço de tempo, né? E nesse momento, a crise que o país passa, o nosso estado, uma situação absolutamente difícil, o município tentando se equilibrar nesse cenário de crise geral, é muito importante que os jovens, aqueles que já nasceram sob a égide desse novo mundo, com as transformações, essas tecnológicas principalmente já postas, né? A gente está presenciando uma grande transição, uma transição muito nítida entre os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho e os que estão saindo do mercado de trabalho. Esse mix é muito produtivo, pode ser muito produtivo, juntar pessoas de idades diferentes que tenham a experiência de ter empreendido muitas vezes, com os jovens que trazem a possibilidade de usar novas tecnologias, novas maneiras de pensar, né? Eu acho que isso é muito positivo e precisa ser bem explorado. O momento de crise, como a gente está vivendo, é o momento onde surgem as maiores soluções criativas, é um momento de inovação. E não há segmento da população mais preparado para buscar soluções criativas de gestão e de inovação do que os jovens. Então, é muito importante que o poder público tenha esse olhar voltado para esse segmento e busque também, junto a essa parte da população, soluções que possam incrementar, melhorar, tornar mais eficiente a gestão, entendendo o que é necessário para que o jovem entre no mercado de trabalho, que é a sua principal barreira, e possa daí em diante colaborar
para a economia e para a transformação da sociedade. São breves palavras, Cláudio, que eu não poderia deixar de fazer e, mais uma vez, parabenizar você por essa belíssima iniciativa. Quero então passar a palavra à senhora Maria Cláudia Viana, gerente do Programa Nacional de Educação e Empreendedorismo do SEBRAE. Muito boa noite. Só não sei mexer. Muito boa noite a todos. É uma honra estar representando o SEBRAE Rio de Janeiro aqui nessa comissão. Eu trabalho especificamente com educação empreendedora no estado do Rio de Janeiro, representando o Programa Nacional de Educação Empreendedora, porque é um movimento que o nacional está fazendo em todos os estados. E que movimento é esse? A gente entende, apesar do SEBRAE ter uma missão de apoiar a sustentabilidade das micro e pequenas empresas, a gente tem um braço também no fomento à educação empreendedora. E como é que a gente trabalha com esse tema? Não é de hoje, mas de forma orquestrada desde 2014. A gente transfere a metodologia da educação empreendedora desde o ensino formal até o ensino superior, em qualquer instituição de ensino. Então, o que nós pretendemos com essa transferência de metodologia é incutir nas crianças a atitude empreendedora, não só para a abertura dos seus negócios, como a possibilidade dele ser, no seu trabalho, um grande empreendedor, gerador de ideias e novidades. Então, o SEBRAE tem essa missão, e eu represento essa missão no Estado, de estar transferindo a metodologia para os parceiros, que são escolas municipais, estaduais do Estado, sejam elas privadas ou públicas. O SEBRAE fomenta isso de forma gratuita. A gente está trabalhando hoje uma parceria que nós fizemos recentemente com o Estado, também transferindo a metodologia para os 3 anos de ensino médio, com 37 escolas do Estado. E a gente está avançando município a município. Então, eu gostaria de agradecer por esse movimento e o que puder ajudar, estou aqui. Obrigada. Quero, então, convidar para fazer uso da palavra a senhora Giovana Silva, coordenadora de projetos sociais da Pastoral do Menor. Bem, boa noite a todos, em especial aqui os nossos excelentíssimos vereadores e um outro especial ao nosso vereador que é muito próximo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e dizer que eu estou aqui representando a Pastoral do Menor e a Arquidiocese, trazendo o abraço de todos da Arquidiocese e a alegria do convite. Nós estamos aqui, eu e a Maria Escócia, para falarmos um pouco da nossa experiência prática. O que a Pastoral do Menor, da cidade do Rio de Janeiro, faz diante da situação que nós vivemos hoje no país. Então, são 33 anos de atuação na cidade do Rio de Janeiro, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com comunidades e com famílias. Então, a gente vai relatar um pouco esses dados da nossa experiência. Obrigada pelo convite. Queria, então, convidar para fazer uso da palavra a senhora Maria das Graças Escócia de Oliveira, psicóloga do Programa de Aprendizagem da Pastoral do Menor. Muito obrigada a todos, boa noite. Bom, como foi dito, eu sou psicóloga do Programa da Jovem Aprendiz da Pastoral do Menor, aonde nós utilizamos jovens de comunidades carentes e de risco e levamos a ele a inserção no mercado de trabalho com o primeiro emprego. Tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos e depois, então, nós vamos mostrar alguns pontos para vocês. Tá? Obrigada, boa noite. E, finalmente, então, o senhor Vainer Guimarães, mestre em empreendedorismo com atuação em ações sociais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao vereador Zico Bacana e ao seu chefe de gabinete, o Marcos Dias, por me convidarem para estar aqui. Eu sei que o
tanto o vereador quanto o gabinete, todos preocupados com desenvolvimento econômico e empreendedorismo ali em Anchieta, em Guadalupe. E estar aqui, podendo participar dessa conversa, é um presente para mim. Muitos anos fora do Brasil, trabalhando de várias maneiras, nas áreas de desenvolvimento social, tanto como empreendedorismo, como nas áreas através de artes, de tecnologia, da língua, aprendizado de línguas, e nesses anos que tem estado no Brasil, indo e voltando, envolvido também nesses projetos. Eu iria usar um PowerPoint, mas como a hora está avançada, eu vou apenas mencionar... É já para começar a falar ou apenas dar uma introdução agora? Pode, então, vamos começar logo que a gente vai agilizando. Então, tá bom. Não quero fugir do protocolo. E também feliz de ver um amigo de alguns anos que admiro, Alexandre Arraes. Muito bom revê-lo. Eu não vou usar o PowerPoint. Vou apenas referir alguns pontos que eu quero passar para vocês aqui, que para mim são relevantes. O que eu vou falar para vocês de conceito de empreendedorismo são conceitos adquiridos na praticalidade. Eu creio que é importante se aprender os conceitos, é importante que a gente estude as matérias, mas eu venho de um transfundo de teologia, estudei também a parte de empreendedorismo, mas sempre voltados para como fazer praticalidade. Está mostrando algumas coisas ali, vocês podem seguir, no caso. Então, minha experiência vem de encontrar um processo de empreendedorismo que dá certo, que tem dado certo há mais de 20 anos em vários países no mundo. E o que eu vou compartilhar dos princípios, de novo, está ligado ao sucesso por causa de números. Eu creio que nem tudo se pode colocar preço. Einstein disse que há muita coisa que tem valor e não tem preço, e muita coisa que se coloca preço não tem valor. Então, existem coisas que não há como colocar números, mas empreendedorismo, se falando de empresas, as empresas têm que ser bem-sucedidas numericamente. Ou seja, se você tem uma empresa, você precisa fazer lucro, ter lucro e continuar o seu processo. Caso contrário, você vai à falência. Nos Estados Unidos, onde ainda passo bastante parte do meu tempo, e onde estive por 27 anos, 85% dos negócios vão à falência nos primeiros 18 meses, desculpa. Nos primeiros 18 meses, 85% dos negócios vão à falência. Trabalhei para a cidade de Riverbank, no norte da Califórnia, no processo de empreendedorismo, e estou dando uma estatística que ainda é real nos Estados Unidos. Quando eu estive com o Sebrae, logo que voltei, algumas conversas com o pessoal do Sebrae, a impressão é que 90% dos negócios vão à falência nos primeiros 18 meses no Brasil. E a pergunta é, o que está errado? Com a metodologia do Ciroli, o exame feito nos negócios iniciados, ou negócios que se aceleraram, é que 85% são bem-sucedidos examinando as empresas em 5, 10, 15 anos adiante. Por que isso? Porque essa metodologia tem dado certo. Nos Estados Unidos, em vários estados, na Austrália, onde começou, o fundador é italiano, mas foi para a Austrália aplicar praticamente o seu doutorado na área de transformação econômica em comunidades, no Canadá, na África, na Inglaterra, no Reino Unido, País de Gales, e vários outros países que têm locais que têm experimentado essa metodologia. Eu creio que, em primeiro lugar, o empreendedor precisa reconhecer, descobrir a sua paixão. Ou seja, a metodologia do Ciroli, quando um empreendedor novo, já começou, que está começando, primeira parte que o facilitador de empreendedorismo aprende é sentar com esse empreendedor e saber desse empreendedor qual é a paixão. O que ele realmente quer com seu empreendedorismo, com a sua empresa, pequena ou grande. O tripé do sucesso de todas as companhias que funcionam bem
no Brasil e no mundo é: você faz bem o produto ou o serviço, você tem um marketing que comunica o que você tem, porque você pode ter o melhor produto ou o melhor serviço, se ninguém souber, não vai adiante. Se você tem um marketing que não funciona bem, também não adianta, porque você vai perder clientes. E se você não tem um gerenciamento financeiro, que não é simplesmente um gerenciamento voltado à conta que se faz, o contador está sempre olhando no retrovisor, vendo o que aconteceu, para que no final do ano você preste suas contas ao governo, está certo. Mas você precisa ter alguém que entenda como o seu negócio tem que funcionar, o preço, o local, e entenda os pormenores de cada negócio. Qualquer um dessas três partes falhando, destrói o negócio. E o que a gente tem dito ao empreendedor? Você tem que aprender as três áreas. Só que o empreendedor, como todos nós, temos áreas da nossa vida que a gente tem paixão por fazer e áreas que não gostamos. Quando nos metemos a fazer naquilo que não gostamos, não fazemos bem. Quando fazemos o que amamos, fazemos lindamente. Quando alguém vai para a cozinha porque gosta de cozinhar, não sei quem viu o MasterChef ontem à noite, é outra coisa, de que quem vai fazer porque tem que fazer. Então, o primeiro ponto da metodologia do Ciroli é avaliar aquele que quer empreender. Segundo ponto é ajudá-lo a entender que nesse tripé de sucesso, se ele não tiver, ele precisa saber que ele não terá as três áreas de paixão na sua vida. Ele pode ter a paixão pelo produto que ele faz, ou pelo serviço que ele quer oferecer. Ele pode até ter uma paixão de fazer o marketing, mas se ele tiver a do marketing, ele não terá a da parte econômica. São dois diferentes tipos de personalidades. Então, quando a gente força o empreendedor a fazer todas as áreas, uma delas vai falhar seriamente. E uma delas falhando, o negócio vai abaixo. Um pequeno exemplo de uma companhia que estava aparentemente dando certo. Nós trabalhamos com eles no norte da Califórnia, onde trabalhamos. Esse senhor tinha um local de café e estava sempre cheio de gente, mas no final do mês, sempre perdendo cerca de $1.000. Foi-se fazer assessoria com ele para descobrir o que estava acontecendo. Ele achando que precisava de mais marketing para vender mais café. E a pergunta simples foi: quanto lhe custa fazer cada copo de café? A resposta dele, 75 centavos. E aí, o esperto, né, o que é capaz de entender os custos, começou a fazer-lhe perguntas sobre como ele chegou à conclusão de 75 centavos e quanto que ele cobrava. Ele cobrava $1,50, ou seja, 100%, aparentemente lucrando. Quando chega à conclusão que o café, cada copo, estava lhe custando $1,55. Quanto mais café ele vendesse, mais ele perderia. Com um ajuste de 10 centavos, o café dele era bom, o cliente não reclamaria, ele passaria a deixar de perder 1.000 para ganhar. Mas o empreendedor que não entende que ele precisa de um outro, ele acaba sendo sufocado, ele acaba pressionado, aquilo que ele ama fazer acaba sofrendo, porque ele já não tem tempo, e com a pressão ou do marketing ou das finanças, ele perde a sua capacidade. Então, a metodologia do Ciroli é voltada para acessar ao empreendedor, ajudá-lo a conhecer a sua paixão e criar, junto com o empreendedor, uma equipe de pessoas, pelo menos um mais, que vai estar ao lado dele para que o negócio dele seja bem sucedido. Trabalhei com o Instituto Ciroli no norte da Califórnia por vários anos, experimentei ver as mudanças em negócios até que já estavam estabelecidos há muitos anos, em que quando você começa a avaliar esses negócios que estão sobrevivendo, o dono já está quase que pagando
para manter o seu trabalho vivo, porque não sabe mais para onde ir. No final, esse dono desses negócios, de vários negócios já em existência por muitos anos, estava custando para manter, simplesmente por falta de entendimento desse tripé de transformação econômica. Deixa eu terminar dizendo que, estando de volta ao meu Brasil, eu creio que em nosso país, há alguns anos atrás, eu ouvi que a ONU, fazendo uma avaliação de empreendedorismo, coloca o Brasil em primeiro lugar. E eu creio que nós não só temos a capacidade criativa, como brasileiro, como ser humano, temos sido forçados a sair à busca de negócios, buscar maneiras de sairmos da nossa situação econômica, mas eu creio, eu quero crer, eu continuo crendo que nós podemos entender que não devemos fazer sozinho, que empreendedorismo em equipe é melhor, que empreendedorismo em equipe vai trazer o sucesso que esperamos. Temos contra nós uma grande desconfiança. Parte do que lutamos, confiar uns nos outros. Mas eu creio que se estabelecer um processo em que existe um facilitador de empreendedorismo que vai trabalhar e criar o processo, e criar a equipe junto com o empreendedor, podemos encontrar saída para que o empreendedorismo no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, possa ser saudável, feito em equipe, e possa ser bem-sucedido, porque os números do Instituto comprovam que quando ele é feito nesses termos que parece ser mais uma filosofia de trabalhar junto, de amizade, do que aplicação para negócio. Mas quando estamos trabalhando em confiança com parceiros que estão na busca, é sempre muito melhor do que quando estamos sozinhos. Isso em tudo na vida. Pensem bem se não é. Pensem bem se não é. Então, eu estou trazendo, espero poder trazer para o contexto de empreendedorismo em nossa cidade, em nosso Brasil, essa metodologia, que quiçá para muitos não é nova, mas a praticalidade, o treinamento e o processo está disponível. Aqueles que têm acesso ao YouTube podem entender melhor. Existe uma palestra de Ernesto Ciroli, fundador do Dr. Ernesto Ciroli, no chamado TED Talk. Tem mais de 2 milhões de pessoas que o assistiram. Se você quiser ver essa palestra, você pode entrar no site número 3, brasil.com, e ali você pode ver a palestra que está legendada em português e entender melhor o conceito que eu estou apresentando hoje à noite. Uma vez mais, muito obrigado, Marcos Dias, muito obrigado a Zico Bacana, o vereador Zico Bacana, e muito obrigado à mesa, todos vocês, por poder colocar essas palavras e esses princípios diante de vocês. Queria, então, passar a palavra a Maria Cláudia Viana, gerente do Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE. Bom, na verdade, retomando a linha, quem quiser se aprofundar no que o SEBRAE está fazendo dentro do Programa Nacional, basta acessar o portal www.sebrae.com.br. A iniciativa que o SEBRAE teve em disseminar a cultura empreendedora já dentro das escolas, na verdade, vem complementar a educação que, naturalmente, eu não tive quando me formei, que é a atitude empreendedora em sala de aula. A gente tem ainda no Brasil uma forma cartesiana de aprendizado e a gente vem trazer metodologias de aprendizado mais ativo, onde a gente estimula comportamentos empreendedores desde a infância. Acreditamos, né, que com isso o jovem, já na vida madura, ele tenha oportunidades ou do autoemprego, né, ou mesmo conquistar uma vaga de trabalho no mercado de trabalho.
E como é que o SEBRAE atua na prática, né? Que deve estar na cabeça de vocês, como é que o SEBRAE faz isso na prática? O SEBRAE, ele forma parcerias com as instituições de ensino. A gente não tem professores para atuar nas salas de aula. Então, a gente tem um grupo de consultores habilitados nas metodologias. A gente formata uma parceria com a instituição de ensino, capacita os docentes que são selecionados por essas instituições parceiras, para que eles, então, multipliquem aos seus alunos. Então, desde 2014, quando o Programa Nacional começou a rodar no Brasil, nós já temos um número fechado até 2016 de mais de 2.200.000 alunos capacitados nos 3 níveis de ensino, tá? A nossa capacitação, até o momento, tem sido feita de forma presencial. Ou seja, a gente transfere a metodologia ao professor em sala de aula e o professor a executa também presencialmente. O SEBRAE está trazendo algumas formas de tradução dessa metodologia também à distância, porque para a gente não ficar só na base presencial, é importante também que a gente consiga traduzir isso à distância. Uma grande referência do que a gente já trabalhou à distância foi o antigo Pronatec Empreendedor, em que o SEBRAE, para o ensino médio técnico, criou também a metodologia de ensino à distância, que a gente capacitou os professores à distância e eles, então, puderam repassar aos alunos presencialmente. Eu falei em 2.200.000, né, nível Brasil, de 2014 a 2016, foram mais de 50.000 professores capacitados e só no Rio de Janeiro, em 2016, capacitamos 12.000 alunos, sendo que a maioria no ensino médio técnico. Agora, com o fim do Pronatec Empreendedor, a gente vai continuar trabalhando com esse segmento de ensino, mas sem a chancela do Pronatec, mas trabalhando com o ensino, com a educação profissional. Então, a ideia do SEBRAE é cada vez mais fortalecer as parcerias diretamente com as escolas ou em âmbito municipal e estadual. Ok? É isso. Queria passar, então, a palavra para a senhora Giovana Silva, coordenadora de projetos sociais da Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, nós trouxemos um relatório anual que vem falando um pouco da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor é uma das pastorais sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tem como missão, né, que vem das diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos, da CNBB, que é promover ações para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, na página 7 do relatório que nós distribuímos, tem o território de atuação da Pastoral do Menor. Nós atendemos hoje 152 comunidades favelizadas da cidade do Rio de Janeiro. Todo o trabalho da pastoral perpassa pela questão econômica, pela geração de renda. Trabalhar com a criança e o adolescente significa ter como pano de fundo as famílias e esses territórios, essas comunidades que são atendidas pela pastoral. Então, num panorama geral, nós temos 8 programas interligados, né? Um deles, né, vou citar aqui alguns, né, é o programa Pleitear, que visa atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar. Então, a parceria com o Exército, com a Marinha, nós temos 7 unidades do Exército, da Marinha, desculpa, e 2 unidades do Exército. Ou seja, essas crianças das áreas favelizadas participam das atividades no contraturno escolar, dentro desses espaços que tem convênio com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O que eles fazem lá? Tem esporte, alimentação, palestras, um cunho educacional de preparação para o mundo do trabalho.
E as ações empreendedoras perpassam nesse contexto de discussão com essas crianças e esses adolescentes. No ano de 2016, nós tivemos 982 participantes desse projeto. Uma segunda etapa, que é a de formação para esse mundo do trabalho, que é a aprendizagem. Então, o Pleitear, ele tem duas vertentes. Uma das vertentes é a iniciação no mundo do trabalho, que é a aprendizagem, que a Escócia vai falar com mais detalhes sobre esse acompanhamento da aprendizagem. É importante destacar que a gente está pautado na Lei 10.097, de 2000, que fala do programa de aprendizagem, e a Arquidiocese é habilitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para exercer a função de entidade capacitadora. A prioridade da aprendizagem, dessa capacitação, é do Sistema S. E aí, como não há, não conseguem suprir secundariamente as entidades e as organizações sociais. Por isso, a Arquidiocese é habilitada para fazer essa capacitação. E nós estamos aí há alguns anos fazendo esse caminhar, porque essa criança que entra das áreas favelizadas lá nas unidades militares, ela visa geração de renda, ela visa, junto com a sua família, que vivem na sua maioria em extrema pobreza, gerar renda e sair dessas condições. Então, ele começa num projeto que vai envolvê-lo em ações e preparação postural para o mundo do trabalho ou para ações empreendedoras. Nós temos também um espaço no Centro Socioesportivo Comendador Armindo da Fonseca, que fica em Madureira, que é um espaço comunitário de atendimento a criança, adolescente e suas famílias. Em que contexto? De atividades lúdicas e pedagógicas. E as famílias solicitaram à Pastoral do Menor, Arquidiocese do Rio, algumas ações de geração de renda. Nós temos lá o SENAC capacitando as famílias para a geração de renda no sentido dos cursos. Hoje nós vamos começar o curso de doces e salgados, solicitado pelo complexo do Fubá, que é ali, são as comunidades atendidas pelo Centro Socioesportivo Comendador Armindo da Fonseca. Temos informática, esporte, a complementação escolar, pensando o tempo todo nessa promoção humana dessas pessoas e da população. Nós temos o programa de inclusão digital, que são escolas de informática dentro dessas áreas favelizadas, muitas das vezes vinculadas à paróquia, mas não significa que para fazer curso lá tem que ser católico. Nós atendemos, que fere a Constituição Federal, nós atendemos todos os segmentos, crianças, adolescentes e as suas famílias. E aí nós temos, no ano de 2016, nós tivemos 2.788 pessoas capacitadas. E essas pessoas geram renda hoje, muitas das vezes, alguns com ações empreendedoras. É uma ferramenta que vai prepará-los para o mercado de trabalho, porque sem a tecnologia da informação, a informática, é muito difícil uma inserção, mas também que alguns já conseguem gerar renda na sua própria comunidade, seja imprimindo os currículos, seja imprimindo os trabalhos, seja utilizando dessa ferramenta para a geração de renda. Nós temos um projeto específico que é uma ação com famílias, porque a gente acredita que a criança e o adolescente está num contexto familiar. E aí essa família pode ser os diversos arranjos familiares. Então, nós temos uma psicóloga que faz um trabalho específico com essas famílias. E também com os agentes da pastoral, que são aqueles que voluntariamente vão captar esses jovens, essas crianças, e vão fazer o acompanhamento deles ao longo desse processo. E nas famílias e com os agentes da pastoral, nós temos aí algumas ações também de empreendedorismo. As agentes da pastoral gerando renda, seja vendendo os seus produtos na Feira da Providência, que é um espaço que nós utilizamos também para que essas pessoas possam vender os seus produtos, mas também nas suas próprias comunidades, desenvolvendo ações diversas de geração de renda. Nós temos o Passaporte da Cidadania, que é um projeto voltado para criança e adolescente em situação de rua.
Hoje ele está na Praça Sans Pena, atendendo através de uma ludicidade para que essa criança e esse adolescente seja atraído e que a gente possa acionar os equipamentos públicos para a reinserção familiar dessas crianças e desses adolescentes. E temos jovens, hoje um que quer vender batatas na praça, no Largo do Machado. E a gente tem um grande desafio, a gente não consegue legalizar. A gente já conseguiu a ferramenta para que ele possa gerar, ele saiu da rua. E nós estamos encontrando dificuldades na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para esta licença. Nós estamos lutando desde dezembro para que ele possa gerar renda vendendo e fruto do seu trabalho. E a questão legal também é um fator impeditivo em muitas situações. Nós temos uma unidade móvel de saúde bucal que faz atendimento nessas 152 comunidades para essas famílias, para que elas possam buscar os seus espaços no mercado de trabalho, e uma dos cartões de visita é a questão odontológica, né? É ter os dentes, e a gente tem dificuldade de acessar esse serviço nos equipamentos da Prefeitura e do Estado. Nós temos assistência religiosa aos adolescentes privados de liberdade, ou seja, um acompanhamento junto aos adolescentes que estão no DEGASE. Então, eu falei, a grosso modo, dos diversos projetos da Pastoral do Menor, para que a gente possa falar agora especificamente da aprendizagem. Como é que esses jovens, que em 2016 foram 125 jovens, aí vocês vão perguntar, mas é muito pouco diante do contexto, né, do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma defasagem com essa crise, as empresas não aceitaram mais jovens por conta das suas demissões. Então, a gente teve uma redução aí do número de aprendizes nas empresas, que o cálculo é feito através do número de funcionários. Quantos funcionários e o percentual de aprendizes em cada empresa. Então, é dizer para vocês que esse tema é super importante para a Pastoral do Menor, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nos diversos projetos que nós atuamos, né, que nós estamos desenvolvendo, mas também para as outras pastorais sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Né, de pensar melhoria da qualidade de vida, pensar na promoção humana através da geração de renda, através não só dessa inclusão em programas sociais, mas que a gente possa, de fato, essas pessoas que vivem em situação de pobreza, conseguirem sair dessa condição fruto do seu trabalho, vendendo a sua força de trabalho e construindo outras estratégias. Nós estamos à disposição para essa discussão e para as demais, e nos colocamos, né, aí também à disposição para as visitas e acompanhamento. Então, vamos agora ao recheio do bolo. Como é que é a aprendizagem da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Pastoral do Menor? E a Maria Escócia é a psicóloga que brilhantemente desenvolve esse trabalho lá no Complexo do Fubá. Antes de eu passar a palavra para a dona Maria Escócia, nós já estamos com as inscrições abertas. Quem quiser falar, levanta a mão, que alguém vai aí, ou então se dirige ali dá um tchauzinho. Aí é ela. Quem quiser se direciona ali para poder fazer uso da palavra. Então, com vocês agora, nossa última oradora, Maria das Graças Escócia de Oliveira, psicóloga do Programa de Aprendizagem da Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bom, boa noite. Como Giovana já falou, né, o nosso programa, eu vou falar especificamente do Jovem Aprendiz, que é a segunda parte do programa Pleitear. Hoje nós contamos apenas com um curso, tá? E estamos tentando legalizar outros. Então, desde 2010, a Pastoral do Menor, em novembro, iniciou nesse mercado de aprendizagem, tá? Onde o jovem, junto com a empresa, eles se formam para terem a inserção no mercado de trabalho. Tá? Ou seja, eles passam 4 dias da semana na empresa, onde eles têm uma supervisão de todo o seu trabalho. E uma vez eles vão, no mesmo período de tempo, 4 horas, a Campinho, onde eles têm o curso técnico. Tá? Me presta para passar? Eu quero passar só. Não está indo. 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 Não está i
Aí é a parte da seleção, aonde o que acontece? Quando a empresa nos abre uma vaga, nós entramos em contato com os outros projetos, com todas as comunidades, tá? Os 29 agentes de pastoral, e informamos a ela desse processo seletivo. Ela, então, vai mandar os adolescentes de 16 até 22 anos incompletos, tá? Que é onde nós temos a permissão para essas idades, para essas seleções. Sempre participamos, eu como psicóloga, a Francisca, que também trabalha no programa como assistente social, e um representante da empresa, do RH. Tá? Então, é sempre acordado quem é aprovado ou não entre nós. Ok? Passa outra, Gê. Não. Isso aí é uma frase que nós temos muito, que é do Jean-Jacques Juliano. Ele é um psicólogo gestalterapeuta, e ele diz que, ao encontrar sentido para os eventos da vida, a pessoa pode se apropriar de suas experiências e se torna capaz de ser responsável pela construção da sua história. Hoje, para nós da pastoral, isso é muito, muito verdadeiro. Então, nós temos jovens, eu vou até dar um exemplo aqui de um, foi o Luiz. Ele, quando entrou, é um menino baixinho, magrinho. O primeiro salário dele, que é a bolsa que eles recebem, foi para colocar telha e janela na casa dele. Hoje, ele está terminando, tá? Recursos humanos, e ele foi contratado, um dos contratados pela empresa. Então, é assim, muito gratificante. Agora estamos mostrando, são as aulas, como são ministradas. Nós tentamos, ao máximo, fugir do padrão escola, mas é claro que em certos momentos não tem como fugir. Então, eles têm aulas, tanto de português como matemática, como de sustentabilidade, tá? Administração, todas as técnicas administrativas também. Para incentivar, inclusive, o interesse deles na área da educação, nós colocamos, instituímos um Vale Saraiva. Então, no início, foi simplesmente engraçado. A primeira vez que aconteceu foi engraçado. Só que nós começamos a perceber que aqueles que não ganharam começaram a lutar. Então, é um orgulho muito grande vermos que, quando houve a formatura, o último aluno, que ficava sempre em último lugar, quando ele acabou entre os 10 primeiros. Então, a esse realmente foi dado assim, nós demos até, não foi o Vale Saraiva, que ele não teve direito, mas ele também ganhou um prêmio, e isso é assim, muito gratificante para a gente. Nós também fazemos com eles passeios educativos para que eles se apoderem da cidadania deles. Então, nós fomos ao Museu do Amanhã, nós fomos à Nave do Conhecimento de Madureira, nós fomos ao mar, tá? E sempre junto com os educadores também, e depois os professores fazem todo um trabalho relacionado a isso. E é muito interessante, quando eles entram, eles passam olhando, com cuidado, a gente diz, o que houve? Ele falou, nossa, é bonito aqui. Então, quando você diz, sabia que isso é de vocês? E até hoje, é assim, com muito orgulho, que nunca tivemos uma reclamação de nenhum local visitado. Eles começam a aprender a ver que aquilo é deles e que eles têm possibilidades de evoluir. Tá? Eu estava, inclusive, falando com o Weiner hoje, que é muito engraçado, quando eles entram, nós fazemos uma pesquisa com eles. Então, para eles, assim, quando eles vêm de comunidade, quem termina o ensino médio é o máximo. Quando eles começam a ter contato, não só com a gente, mas contato nas empresas, isso modifica. Então, hoje, nós já temos alunos formados, tá? Em serviço social, em psicologia, administração, farmácia. Tá? Então, isso é, assim, muito interessante. Tá? Dentre as atividades, eles também são levados ao FEAP. Esses daí são, assim, os últimos que ganharam o Vale Saraiva. E é interessante porque agora nós também ampliamos a nossa biblioteca a pedido deles. E cada vez mais eles têm procurado pegar livros para ler.
E isso é bom, porque nós, inclusive, mostramos que eles passam a ter maior conhecimento, as probabilidades dele no mercado aumentam muito. Tá? As atividades que nós fizemos... Pode passar. Isso aí foi no FEAP, quando nós fizemos uma apresentação. Então, ali tem as empresas que participaram dele, empresas coligadas nossas e os alunos. Ali nós tínhamos alunos atuais, alunos que foram nossos e hoje fazem parte da empresa. Eventos sempre de educação, onde eles sempre passam para os outros tudo que foi aprendido. Isso é uma frase que nós temos lá, muito interessante, que não acredita em tudo que vê, muito menos no que ouve. E a gente diz o seguinte, lembre-se que até o sal tem a mesma aparência do açúcar, então que de várias formas eles podem ser tentados, mas que eles verifiquem bem a diferença. E hoje o nosso saldo é muito positivo nesse sentido. Tá? Só para falar assim, o nosso quadro, hoje, desde que nós iniciamos, para vocês terem uma ideia, já tiveram 539 jovens aprendizes. 209 concluíram o curso. Eles abandonaram? Não. Alguns sim, por vários motivos. Viagem, doença, estava interferindo no rendimento escolar. E muitos também foram contratados antes do término. Nós temos 217. Isso dá quase 40% de todos esses jovens que entraram no programa Jovem Aprendiz da Pastoral do Menor, hoje estão empregados, têm carteira assinada. Ou eles foram efetivados nas empresas onde fizeram a aprendizagem, ou graças ao nome dessa empresa e a todo o programa, eles estão em outras empresas. Tá? Inclusive, em concurso público, nós temos 49, hoje ainda são universitários. 39, através de concurso, entraram para as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e seguem carreira. Tá? E 51 participam de cursos extras, aonde, com o salário que eles recebem, eles pagam um curso a mais. Nós ainda temos também jovens que hoje, em suas comunidades, como a Giovana falou, eles montaram seus negócios. É pena que não dá, senão mostraria a vocês uma gravação que nós temos. Então, nós temos um que montou uma pizzaria e hoje ele mesmo veio dizendo, agradecendo, porque vem ultrapassando as suas metas. Nós temos aqueles que se uniram para mexer com informática. Temos aquele que a mãe cozinhava bem, então ele começou e está hoje servindo doces, vendendo salgados. Então, tudo isso nos leva a crer que o que nós estamos fazendo é muito válido. Eu acho que acreditar neles é por demais importante, tá? Porque muitas vezes eles são vistos de maneira estranha pelo lugar onde vieram. Nós temos, todas as quartas-feiras, nós fazemos visitas às empresas. Isso é um diferencial da pastoral. Nós vamos conversar com todos os supervisores, vamos fazer um levantamento do comportamento dele, do que é necessário e do que não é. Tá? Então, isso é assim, muito importante, porque as empresas se sentem também apoiadas. Tá? E eles se sentem apoiados. Então, eu poderia falar aqui 10 horas, porque é uma paixão que eu tenho muito grande a esse programa. Tá? Então, eu gostaria de deixar só com uma palavrinha no final. Os adolescentes consideram-se maduros e não gostam de dar satisfações, mas precisam, e o ideal é fazer com que isso aconteça naturalmente, sem a necessidade de cobrar explicações. Tá? Se os adolescentes eles forem tratados com respeito, geralmente retribuem da mesma maneira. O importante é dar espaço para que o adolescente ele desabafe, partilhe, sem que sinta medo de ser julgado. E hoje essas palavras são muito verdadeiras para nós. Nós vemos isso no dia a dia. Então, por favor, quem puder, cada vez mais, investir no empreendedorismo desses adolescentes, que o façam, porque são, assim, maravilhosos e os resultados são muito bons. Muito obrigada. Abrindo, então, para a palavra
a gente pede que use a tribuna. Queria convidar o senhor Marcos Dias, chefe de gabinete do vereador Zico Bacana, que também é membro da nossa comissão especial. Infelizmente, hoje tem um problema de ordem pessoal, não pôde estar aqui, teve que ir mais cedo, mas queria convidar, então, o Marcos que fizesse uso da palavra. Senhor presidente, senhores que compõem a mesa, boa noite a todos. Em uma semana é a segunda vez que subo essa tribuna, estou ficando acostumado, tá, presidente? É muito emocionante participar de uma audiência como esta. Confesso ser a primeira audiência de empreendedorismo que participo. E ao longo dos meus 45 anos, eu tenho grandes experiências para compartilhar sobre empreendedorismo. Vários cases de sucesso e cases de fracasso. Justamente por não ter tido orientação sobre pilares importantes que foram falados nessa noite. Como organização, como as coisas simples, como você fazer o cálculo de qual o lucro do seu negócio, qual o custo do seu negócio. Então, essa audiência é uma iniciativa brilhante do nosso vereador que preside a sessão, junto com o vereador Arraes, vereador Zico Bacana, que, como já foi justificado, não pôde estar nessa audiência. É de tamanha importância, por se tratar de município do Rio de Janeiro, que, após essa audiência e outras que virão, seja encaminhada ao Executivo uma visão de necessidade no investimento do jovem e do adolescente. É de essencial necessidade. Ainda ontem eu estava passando ali pela Gama Filho, aquele prédio que está fechado, vereador, e eu fiquei imaginando que desperdício aquela estrutura toda abandonada, quando alguém poderia encampar para fazer ali incubadora de negócios. Nós temos ali na Zona Norte um lugar ideal para, não sei quais seriam as questões burocráticas e tudo, se não fosse ali outro lugar, para justamente termos incubadoras de projetos e de ideias novas, e orientação como conduzir. Eu estive em algumas viagens pelo mundo afora, e uma das grandes experiências que eu tive foi no Kibbutz, em Israel, que significa união, juntos. E ali você, o jovem, ele tem toda a lição de trabalhar em conjunto pelo êxito. Então, existe a necessidade de orientação. Eu percebo muito, falando rapidamente, para não tomar muito tempo, que os meus grandes erros nos meus negócios que eu tive também, eu sou funcionário público, mas gosto de ter negócios paralelos, foi justamente não ter a orientação de cada etapa do negócio. Você abre um negócio hoje, mas você já abre dependendo daquilo para comer, é um erro absurdo. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não fui orientado. Então eu tenho certeza que nesta noite, com o que eu pude aprender, tá? Eu aprendi na pancada da vida, no sofrimento, eu tenho aprendido e tenho tido sucesso. Mas nem todo mundo tem essa chance de acertar com o tempo. E nós vemos muitas pessoas com potencial muito grande para oferecer, mas mal aproveitadas. Então, tudo que os palestrantes já falaram nessa noite são necessidades reais para que seja implementado na rede de ensino, ou se não for na rede de ensino convencional, criarem fóruns, debates, sempre constantes na nossa cidade, porque certamente a nossa cidade que tem vocação para o sucesso, o Rio de Janeiro é uma cidade com vocação internacional para o sucesso, se nós tivermos o cuidado por parte do Executivo, tenho certeza que brilhantemente o nosso vereador Cláudio Castro e a relatoria dessa comissão, dessa audiência, vão levar isso à frente. Eu tenho certeza que se nós primarmos por esse cuidado e por esse investimento no jovem, no adolescente, sem esquecer também dos maiores de idade, porque hoje, o que está acontecendo? Muitas pessoas depois de 45 anos, quando perdem o emprego, não conseguem mais colocação no mercado. Então, o empreendedorismo também é muito importante ser debatido para esse pessoal que está ficando desamparado. A pessoa trabalha num banco, trabalha numa instituição até 40, 50 anos, depois ele é dispensado, o que ele vai fazer?
Ele fica sofrendo, ele tem que levar o sustento para a casa dele. Então, eu percebo que existe uma necessidade muito grande com o adolescente, com o jovem, trazendo na essência da formação, mas também não podemos nos esquecer, vereadores, do cuidado com as pessoas que estão perdendo a oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu vou sintetizar, porque a vontade é falar muito. Eu estou empolgado, eu aprendi muito nessa noite. Mas, sintetizando, eu encerro a minha fala, parabenizando a bela iniciativa e a todos que compõem aqui essa audiência. Boa noite. Muito obrigado. Senhor Anderson Graniço, consultor. Já podia já ir agilizando, eu vou dizer o nome do próximo e depois já vai se encaminhando ali para perto. Senhor Apolo Lira, diretor da ACE Rio. Já pode ficar ali perto, que será o próximo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador Cláudio Castro e Alexandre Arraes. Gostaria de saudar, em nome do presidente Cláudio Castro, a toda a mesa. E gostaria de falar um pouco sobre o que a pastoral do menor falou, sobre empreendedorismo, que é uma coisa muito constrangedora na nossa cidade, quando eu ouvir da pastoral do menor dizer que não tem uma retribuição do poder público, consegue-se até formar empreendedores dentro do município e não conseguimos transformá-los em empreendedor de uma forma correta, porque a ausência do poder público nessa ação. Dizer que já fui empreendedor em vários segmentos e também fui frustrado em muitos deles, talvez por não ter tido apoio ou uma base de sustentação para tudo isso. E queria saber mais um pouco, vereador, gostaria de me dirigir à senhora Giovana e perguntar o que o poder público pode fazer com essa comissão do empreendedorismo, pode ajudar na pastoral do menor, que na verdade é uma pastoral social, né, da nossa Igreja Católica, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e o que a pastoral social e na pastoral do menor pode estar entrando em contato com todos esses cidadãos que estão aqui querendo ser empreendedor nessa cidade. Obrigado. Muito obrigado. Pode, por favor. Tá ligado. Oi. Alô? Então, eu agradeço, né, mais uma vez pela atenção e por pensar um pouco nessa pastoral social, né, diante dessa audiência e desse tema. A pastoral do menor é uma das pastorais sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um tema que perpassa todas as pastorais e todas as ações, não só da Igreja Católica. Então, nós gostaríamos de discutir isso mais próximo, porque nós temos o público, nós temos diversos adolescentes, nós temos as famílias, como fazer, de fato, que essas famílias, que essas comunidades consigam, né, gerar seus recursos, fazer todo esse processo. Então, eu espero, concretamente, que a gente possa, em parceria com os senhores, proporcionar capacitações e orientações para que esses negócios não cheguem a falhar, né? Eu acho que como a gente vive um momento especial no Brasil da crise, mas que essa crise econômica e de valores possa ser traduzida em ações concretas. Então, eu acho que aqui a gente pode, nós estamos abertos para as parcerias, tanto de capacitação desses grupos, como também de operacionalização e sinalização no que a prefeitura está falhando. Porque nós não conseguimos a licença para um adolescente, temos o número do processo, temos todo o caminhar desde dezembro e ele ainda não conseguiu colocar a barraca dele de batata frita. Tá? Então, eu acho que a gente tem diversos caminhos e nós estamos dispostos a caminhar com os senhores. Muito obrigado. Queria pedir que se aproximasse o senhor Carlos Antônio e agora com a palavra o senhor Apolo Lira, diretor da ACE Rio. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Também é a primeira vez que eu venho na Câmara, né?
e por um motivo tão nobre que é discutir empreendedorismo, né? Contar rapidamente da minha história, pode não parecer, mas eu tenho 28 anos, né? Então, o empreendedorismo também acaba com as pessoas, né? Dá umas entradas e tudo mais, porque tudo tem a ver com pressão, impacto, dedicação ao que você vai fazer, ao que você se propõe a fazer, né? E o meu relato, né, contando um pouco da minha história, eu criei uma startup aqui no Rio, que se chama NutriBem. Na verdade, eu criei um cartão de alimentação pré-pago para que os pais possam colocar créditos nesse cartão e os filhos usam esse crédito com esse cartão dentro do colégio. Não sei se o colégio de alguns aí já deve ter, provavelmente sim, mas de uma ideia de 6 anos atrás que eu comecei a desenvolver, eu comecei a criar. Eu já captei 12 milhões de reais em fundos de investimento, em sócios. Hoje a gente tem mais de 22 sócios. É uma experiência brilhante, é uma jornada sensacional, mas a paixão com que a gente está falando aqui, ela é determinante para que a gente consiga fazer diante de todos os desafios, né? Porque eu vejo hoje muita figura eu me lembro meu pai me falando, se a gente quisesse ter uma empresa, a primeira coisa que a gente tinha que ter era um contador, né? E eu hoje, se você me fala assim, Apolo, você vai ter uma empresa, a primeira coisa que eu olho é a equipe, né? Quem vai estar comigo no barco para a gente poder entender qual é o desafio, o que a gente vai conseguir fazer. E aí, nessa trajetória, hoje a NutriBem, ela movimenta em torno de 50 milhões de reais por ano nos cartões que eu criei. São mais de 120 mil alunos por ano que usam esses cartões, ainda só está na rede privada, a gente tem Rio, São Paulo e o sul do país. Tem uma pegada de nutrição muito forte, então foi uma coisa que a gente viu que era fundamental, né? Hoje o pai também pode bloquear um alimento para o filho não consumir. Enfim, é uma empresa fantástica. E aí, como qualquer processo, né, de amadurecimento, existe uma coisa que e eu sempre aprendi, né, a dificuldade de você manter e criar uma padaria é tão grande quanto eu ter captado 12 milhões de reais. Tá? Não tem nenhuma coisa a menos. Tá? Ela é tão difícil quanto, por quê? O funcionário vai faltar, ele é caro, você tem um custo muito alto para você administrar aquele negócio inteiro, você tem que funcionar de domingo a domingo, o pão tem que estar pronto às 6h30 da manhã. Óbvio que são desafios diferentes do que eu tinha, mas são tão grandiosos, né? Então, é uma coisa que eu percebi que nessa trajetória o empreendedor ele também precisa amadurecer conforme o tempo do negócio. E o meu negócio foi criado para amadurecer mais rápido, né? Então, eu mesmo não tinha mais condição, né, de gerir uma empresa já que vale 40 milhões de reais, né, com 28 anos, então era impossível fazer isso. E eu saí da empresa no ano passado, e esse ano, quando eu saí, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer para poder me dedicar ao empreendedor e ao empreendedorismo, né? Então, eu descobri a ACE, né, que é uma aceleradora de startups. Lá a gente tem contato o tempo inteiro com empreendedores, pessoas que começam uma ideia, fazem um MVP, né, que é o mínimo produto viável, que a gente chama, ele prova um conceito, depois que ele provou aquele conceito, ele começa aí, realmente, de fato, a crescer. E qual é a diferença da aceleradora para o caminho que eu percorri, né? O meu caminho ele foi muito mais doloroso, né, como a fala de outros aqui, meu caminho ele foi muito mais na tentativa e erro para você conseguir aprender, e obviamente você gasta muito dinheiro com isso, e não só dinheiro, mas o seu tempo, você acaba se frustrando, né? E a aceleradora, ela consegue tirar um pouco isso do empreendedor, né? Então, você consegue ter um pouco mais de mentoria, acesso a capital, e é possível, tá? Todos esses 12 milhões aí que eu captei, eu não conhecia ninguém, eu entrei mandando um e-mail com um projeto que eu criei, meu primeiro aporte veio do Gavea Angels, que é uma associação de investidores anjos aqui do Rio, então é possível fazer, tá? É possível fazer. Há alguns meses atrás eu estava em São Paulo com o fundador da empresa Nubank, que é uma startup de ponta aqui no Brasil. Ele não é brasileiro, tá? Ele é americano, se eu não estou errado, e ele trabalhou num dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos, né? E por que ele veio para cá? Ele veio para cá justamente para empreender, né? E esse fundo investiu quase $500 milhão de reais na Nubank. E quando eu perguntei para ele, mas cara, por que você saiu lá dos Estados Unidos, que todo mundo diz que é o mar de rosas, né? E por que você está fazendo aqui? E simplesmente ele me falou, olha, as pessoas não têm a dimensão da quantidade de oportunidade que existe no Brasil.
Porque falta muita coisa, né? Então, como falta muita coisa, é possível que o empreendedor ele consiga mobilizar um local, talvez a uma área um pouco maior, até mesmo uma cidade, uma região e até o país inteiro, né? Então, eu acho que esse tipo de força, bem canalizado, vai, de fato, conseguir vencer aí qualquer desafio, né? Então, eu acho que as minhas palavras aqui são muito mais de estímulo, realmente, de acreditar na força jovem. Acho que a gente está passando por um momento complexo de tudo, né? A gente tem na aceleradora relatos de pessoas que acabaram de se formar numa das melhores universidades do país e quando chegam na aceleradora com a ideia dela, com o negócio dela, ele fala assim, cara, mas isso aqui não tinha nada a ver com o que eu aprendi nos meus últimos 5 anos, né? O meu desafio não é aquele, né? Então, o jovem ele vai precisar, de fato, se esforçar mais, porque o conteúdo não vai estar sempre à disposição no meio tradicional de ser. Para vocês terem uma ideia, tem um colégio no Rio que cobra mais de R$5.000 de mensalidade. E quando você vai ver o que tem na essência daquele colégio, de fato, existe uma coisa que é primordial e ela define muito bem o empreendedor, é o nível de pergunta e aonde você vai pesquisar, né? Então, em vez das pessoas te falarem o que você deve fazer, né, você vai lá, senta na internet, procura a resposta e você vai tornando isso um hábito da sua vida até o momento que você consegue ser meio que um tudólogo e você consegue falar sobre muitos assuntos porque você consegue ler sobre isso, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade, acredito que o poder público está pensando nisso. É claro que a gente tem muitos impostos, né? Aquela burocracia toda, é óbvio, a gente não vai conseguir mudar isso numa noite, talvez nem num ano, mas eu acho que falar disso já é muito importante e por isso eu fico muito feliz e vou levar essa mensagem para todo mundo que eu conheço aqui. E é engraçado, eu conheço muitos empreendedores aqui no Rio e eu não vi ninguém aqui, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar aproximar muito o poder público do universo de startups, empreendedores e quem está fazendo também empreendedorismo de ponta, social, enfim, tudo isso, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Gostaria de pedir que já fosse se aproximando o senhor Gabriel Guimarães, coordenador da Juventude do DEM, e agora com a palavra o senhor Carlos Antônio, empresário. Boa noite. Boa noite. Botei empresário porque ficou... Mas ficou... não é só isso, nós somos tantas coisas na vida, né? Mas ficou resumido. Então, boa noite aos componentes da mesa, boa noite, senhor presidente. Parabenizar mais uma vez o vereador Cláudio Castro por essa iniciativa. Já é a terceira reunião? Terceira reunião que eu faço questão de participar porque é um tema tão importante, né? Tão bacana. E a gente trabalhar não só a questão do empreendedorismo, como o tema dessa, que é o primeiro emprego, né? E, bom, aliás, queria rapidamente uma saudação aqui para a Giovana, para o pastoral do Menor, que eu tenho um enorme carinho, tenho o prazer de conhecer o trabalho realizado. Nós já fomos parceiros em algumas ações, principalmente de inclusão digital. E o passaporte da cidadania, né? O ônibus, que está lá na Tijuca, né? Está lá na Praça Sanspen. Eu moro na Tijuca, eu passo lá, vejo lá o passaporte, o ônibus, que, em uma vez que eu estive lá, uma das vezes, né, que eu fui, e estava com o Dom Oreni, ele foi até lá também, com a ideia de multiplicar o ônibus, né? Multiplicar, a gente ter mais ônibus como o passaporte da cidadania, que já faz um serviço belíssimo, mas tem uma dificuldade mesmo, né? E a gente volta para essa questão de burocracia, né? Se você pensar que até para parar o ônibus, quando eu estava na prefeitura, a gente tinha uma grande dificuldade de conseguir autorização para parar o ônibus na praça, né? Em lugares ali que você não tem movimento, você pode parar ali, não teria problema. Mas tinha uma burocracia que eu sei que é necessária para o funcionamento do Estado, etc., mas, nesse caso, exagerada, né? Aí a gente vai para a história desse rapaz, né? Primeiro emprego, né? Primeiro negócio e tal. E, então a gente tem vários perfis aí. O que você quer fazer com o jovem, né? O jovem ele vai ou ter seu primeiro negócio, buscar, trabalhar, ou ele vai para o caminho empresarial, para ser um jovem aprendiz, para conseguir seu primeiro emprego. Aliás, fico muito feliz de ver o Sebrae, que o Sebrae continua participando das reuniões, é muito importante. O Sebrae é um parceiraço,
e faz um trabalho também interessantíssimo. Esse eu não sabia, das escolas, é um trabalho muito legal, né? Muito bacana. Bom, vou ser breve. A ideia de você ter o jovem que quer legalizar, quer ter o seu negócio, quer legalizar. Então, como é que a comissão, né, a gente pensar em ideias para a comissão, vai facilitar esse caminho? Como é que a gente pensa, como é que vamos facilitar o registro de um novo negócio? A prefeitura já teve isso no passado. Era um projeto chamado Empresa Bacana, que era para facilitar o registro de pequenas empresas, principalmente em comunidades carentes da cidade e tal. Mas como é que a gente facilita isso para o jovem, né, que quer começar o seu negócio? Eu sempre fico na dúvida disso, como é que quem tem aquela barraquinha ali, ou quer começar, como é que conseguiu isso, né, qual é a velocidade? A outra também é você, não só essa questão de legalizar, como um jovem que quer começar uma startup, quer ser um empreendedor. Como é que a gente capacita esses jovens, né, para esse viés mais técnico? Como é que você tem um projeto que atualmente está na prefeitura, que é o Forsoft Rio, que já existe há alguns anos. O Forsoft, ele capacita jovens para serem programadores de computador ou para trabalharem com a parte de rede da Cisco e da Oracle e tal. Só que alguns jovens saem dali para empresas que são sensibilizadas para empregá-los como primeiro emprego e tal, mas alguns também querem montar seu negócio. Então, é um caminho, né? Como é que você trabalha isso? Como é que a gente facilitaria essa inserção deles no mercado de ambas as formas? Basicamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu primeiro trabalhei, eu queria ajudar minha mãe, né? A gente tem aquela coisa de ajudar em casa, aí eu fui vender chaveiro e coisas na rua, há muitos anos. E em seguida eu fui o Banco do Brasil, na época, tinha um projeto de menor aprendiz. Então eu, com 13 anos, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Mas era uma outra época que você tinha uma facilidade, parece que tinha, eu não sei se existiam mais projetos de menor aprendiz do que tem hoje em dia, eu não sei. Isso é uma questão. Então, eu tinha curso de datilografia do Senac, que era um curso, na época, se você não tivesse datilografia, você não conseguia entrar no mercado. Então, a gente tem essa questão de capacitar o jovem hoje em dia, na questão das tecnologias, né, que se você não tiver também, não tem como entrar no mercado. Mas, bom, só para a gente deixar para a comissão esse pensamento. Como facilitar a questão da legalização de novos negócios? Como a gente consegue sensibilizar mais as empresas ou as pequenas empresas que sejam, né, a gente não precisa ser empresa de grande porte, mas como é que a gente sensibiliza, como é que a gente incentiva, talvez, com algum tipo de desconto, não sei, diminuir a tributação, para que ele absorva mais essa mão de obra desse jovem, né, que está querendo entrar no mercado. É isso, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Queria pedir que já fosse se aproximando o senhor Rodrigo Luiz, jovem estudante da UERJ. E com a palavra, então, o senhor Gabriel Guimarães, coordenador da Juventude do Democratas do Rio de Janeiro. Vou baixar um pouco esse microfone, que eu sou um pouco baixo aqui ainda. Gostaria de agradecer a presença de todos novamente, agradecer a presença dos excelentíssimos vereadores. Eu, como jovem, eu tenho 18 anos, eu não posso falar por uma experiência de causa. No entanto, acredito que eu tenho uma propriedade por conta da idade. Essa audiência pública, ela se trata muito mais de apenas uma audiência. Ontem, nessa casa, viu-se algo semelhante às noites da garrafadas na monarquia, um verdadeiro retrocesso. Retrocesso no sentido de que aumentar tributação, uma lógica extremamente equivocada, pode gerar um aumento de receita. E é justamente o contrário. Portanto, essa audiência ela representa muito mais do que um simples debate com a sociedade civil. Trata-se de um grito de resistência, um grito do desespero. Que desespero é esse? O desespero da burocracia. Discute-se em âmbito federal, em âmbito municipal, em âmbito estadual, os malefícios que a burocracia traz para o nosso país. Isso já é muito antigo. E não vamos resolver isso esse ano, nem ano que vem. O que nós, como população e como juventude também, devemos fazer para solucionar esse tipo de problema? Assiste a nós o debate sobre isso, a redução da carga tributária, não o aumento do IPTU e do ITBI.
Isso não, mas a redução da carga tributária, sim. Somente isso pode garantir o verdadeiro incentivo que nós, população e futuros empreendedores, precisamos à nossa cidade. Muito obrigado. Queria pedir para ir se aproximando o senhor Matheus Teixeira, coordenador da Juventude do DEM, e com a palavra Rodrigo Luz, jovem estudante da UERJ. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos que estão aqui hoje. Inicialmente, eu quero dizer que eu estou muito feliz dessa iniciativa, principalmente hoje nós debatendo e discutindo sobre empreendedorismo no meio da juventude. Eu hoje venho representar não só a juventude da UERJ, mas também a juventude católica do Ministério Jovem. Eu integro a equipe estadual. E gostaria de dizer inicialmente que é uma oportunidade imensa para nós jovens estarmos aqui, tendo a oportunidade de estar no microfone. Parabenizar vocês da Pastoral do Menor. Eu sou um desses números que vocês citaram, tá? Participei do processo seletivo para jovem aprendiz, fui efetivado, meu primeiro emprego foi no CDPI, cuja foto está aqui, né? Um jovem que trabalha no CDPI, o Diogo, que trabalhou comigo na época, tá? Então, é uma alegria muito grande poder ver vocês aqui também. Hoje nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, né? Então, nada melhor do que pensar na minha história, na história da juventude que também eu vejo nas ruas. Eu venho de uma comunidade carente, a Vila Kennedy, né, onde hoje está sendo muito vítima, né, da violência exacerbada. E eu gostaria de compartilhar com vocês não só a minha história, né, mas a história de dois jovens que muito me tocaram e que gostaria muito que tivessem os dois aqui para poder, com a sua própria palavra, estar dizendo sobre a sua história de empreendedorismo, né? Mas um dos jovens que eu quero citar é o Vitor. O Vitor, ele é um jovem também que cresceu nessa comunidade da Vila Kennedy, e ele tinha o sonho de mudar o mundo como todo jovem, e ele começou mudando o mundo, né, fazendo a sua parte ali na comunidade. Então, o Vitor, ele criou uma barbearia, hoje conhecida, né, popularmente como barbershop, né, onde você também tem serviços aí de bar, né, você oferece outras funções além de funções de barbeiro. Enfim, e ele não tinha como contratar profissionais da área para estar indo. O que ele fez? Ele basicamente pegou alguns jovens que tinham talento de cortar cabelo, fazer barba, enfim, esses métodos. E ele, por exemplo, o Diogo era um jovem da minha rua, que no quintal da sua casa ele botava um pequeno espelho e começava a cortar o cabelo das pessoas que estavam interessadas por R$10. Ele pegou o Diogo e outros jovens nessa mesma situação, colocou dentro do espaço em que ele alugou inicialmente e começou a capacitar, dando um curso a esses jovens. Hoje, o Vitor, ele tem a barbearia chamada Dom Petrux, lá na Vila Kennedy, que é um grande sucesso. Pessoas de fora vão lá para poder utilizarem o serviço. E o Diogo saiu da barbearia da Vila Kennedy e hoje trabalha numa barbearia profissional na Barra da Tijuca, né? Então, ele teve uma profissão a partir dessa atitude. O que eu gostaria de trazer aqui, como moral dessa história que eu venho contar, é como que nós podemos pensar em empreendedorismo dentro das comunidades, utilizando das habilidades que os jovens têm e que, muitas vezes, o poder público desconhece, né? Basta apenas chegar, conhecer a realidade, identificar quais são os talentos e, assim, a gente promover, né, capacitação para que o jovem ele consiga ser inserido na sociedade. Outro exemplo que eu venho trazer é da minha amiga também, estudante da UERJ, Carla Laís. Ela teve o seu primeiro emprego como professora de inglês, estuda inglês desde os 6 anos. E como isso foi importante para ela, para dar a ela não só o primeiro emprego, mas uma postura de cidadã, de trabalhadora, de pensar também empreendedorismo. Esse primeiro emprego da Carla gerou nela uma sede empreendedora de também fazer outras coisas. Então, hoje a Carla tem uma loja virtual, trabalha com marketing multimídia e agora também está começando os seus trabalhos para dar aula no YouTube como professora de inglês. O que eu quero também trazer como moral da história da Carla aqui
é justamente o fato de que, por ela saber inglês e os pais que puderam dar a ela essa oportunidade de aprender desde os 6 anos, deu a ela, aos 18, a oportunidade de conseguir ser professora de inglês, o que é uma raridade hoje na nossa cidade, na nossa sociedade. Então, como que a gente também pode pensar de chegar nas comunidades carentes? A Carla teve os pais, mas tem pessoas que não têm os pais para poder ajudar a custear. Como que nós aqui hoje, pensando como poder público, podemos investir em cursos de línguas estrangeiras para capacitar o jovem aos 6, aos 10, e quando chegar aos 18, aos 20, na idade do primeiro emprego, ou até mesmo antes, devido à necessidade muitas vezes, conseguir, de fato, se inserir no mercado de trabalho e, a partir daí, ter uma história de sucesso para contar e inspirar como a Carla. E, para terminar, eu queria... Obrigado também por essa citação do Papa Francisco, que, na minha opinião, é o maior incentivador de empreendedorismo no meio da juventude hoje. E ele diz o seguinte aqui nesse trecho: jovens, por favor, não se ponham na cauda da história, sejam protagonistas, joguem no ataque, chutem para frente, construam um mundo melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Não deixem para outros o ser protagonistas da mudança. Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês eu peço para serem protagonistas da mudança. Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Não olhem da sacada da vida. Não olhem da sacada à vida. Mergulhem nela como fez Jesus. Então, muito obrigado, e é assim que eu termino. Gostaria de pedir para que o senhor Alex de Souza Oliveira se aproximasse, e com a palavra o senhor Matheus Teixeira, coordenador da Juventude do DEM. Muito boa noite a todos. Eu não pretendia falar quando eu entrei aqui, mas ouvi tudo que a mesa pôde dizer, me fez lembrar de uma coisa, uma experiência que me marcou muito no ano passado. Eu só tenho 18 anos, eu terminei o ensino médio no último ano, e era muito comum eu conversar sobre perspectivas de futuro com meus colegas. E uma situação, eu estava conversando com uma colega justamente sobre o empreendedorismo, as chances que a vida nos dá e que às vezes nós não aproveitamos ou não temos capacidade de aproveitar. E ela me disse o seguinte: o empreendedorismo é um discurso muito bonito, mas é um discurso que não funciona. E eu pensei, não funciona? Eu ainda perguntei para ela, por que não funciona? Porque isso é papo de livro de autoajuda. E eu constatei depois que isso é uma mentalidade recorrente. Foi uma situação que me deixou triste, porque eu constatei que o ensino médio brasileiro tem uma mentalidade servil, uma mentalidade que subjugou o nosso país por muitos anos. Desde que se existe uma unidade nacional no Brasil, o Brasil é dependente econômica, política, socialmente, a outros países. E o empreendedorismo é a chave para que o Brasil possa se afirmar como nação soberana. Essa é a verdade. E o discurso do Sr. Weiner me inspirou muito, porque a experiência que ele traz para o Brasil pode nos dar, a nós, cariocas, mais uma vez, a oportunidade de levar para o Brasil e ser a vanguarda da mudança política, da mudança econômica e da mudança social. Como fomos muitas vezes, como fomos na independência, como fomos na República, como fomos na Revolução de 1930, o Rio de Janeiro sempre foi o palco de grandes mudanças. E nós podemos, nós temos essa capacidade. Essa audiência, hoje, prova a nossa capacidade, apesar de todas as dificuldades que nós temos no Rio de Janeiro, de vereadores, de empresários, de políticos que não estão interessados no benefício do povo, mas sim num benefício vazio, em votos imediatos. Como o meu amigo Gabriel disse, é muito triste que tenhamos que fazer essa audiência como um grito de resistência por conta da má ação de nossos políticos cariocas. Mas eu tenho certeza que, a partir
disso aqui que está acontecendo hoje, grandes mudanças virão. Então, eu quero agradecer muito a quem organizou a mesa, eu quero agradecer à Juventude do Democratas, que me inspira politicamente, ao vereador César Maia, que hoje não faz parte dessa ação, mas que é um homem que me inspira muito politicamente, ao Bruno Casuhiro, que é assessor dele, e que eu considero como um grande amigo. E quero agradecer a todos vocês que, nessa noite fria para nós cariocas, estão aqui presentes, fazendo parte dessa mudança. Muito obrigado. Muito obrigado. E para finalizar, o senhor Alex de Souza Oliveira, presidente do Conselho Comunitário de Segurança da 9ª Área Integrada de Segurança Pública. Boa noite a todos. Desculpe, talvez a minha voz esteja um pouco rouca, devido eu estar com relação desse frio. Eu sou Alex de Souza Oliveira, alguns me conhecem como Alex Brizola, porque eu estudei no Brizolão, na Fazenda Botafogo. Então recebi esse codinome, o apelido, e muitos me conhecem por Alex Brizola. Enfim, eu quero dar uma boa noite a todos, saudá-los e agradecer por essa oportunidade. Presidente, é muito louvável esse momento e interessante que nós hoje vivemos uma situação de segurança pública muito complicada, né, no Rio de Janeiro. E empreendedorismo tem a ver com segurança. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Alex? Quero, antes de tudo, dizer para os senhores que eu fui convidado da minha amiga Inês, que, que Deus abençoe ela, tem sempre me guardado, me cuidado de mim lá no PSC, e é uma bênção na minha vida. Agradecer também a mesa, a palavra do senhor foi maravilhosa, das senhoras quanto o trabalho que vocês têm ali no Fubá, que também é a nossa área. Nós representamos Madureira, Cascadura, Quintino, Marechal, Bento Ribeiro, todos os bairros que são da área do 9º Batalhão. O Conselho de Segurança da 9ª ISP representa ali na Zona Norte. E hoje eu estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança da 9ª ISP. Então, voltando a falar, eu entendo que empreendedorismo é sair da inércia, é fazer o movimento de tentar mudar alguma coisa. Porque a gente para e pensa, muitas das vezes a gente vê que o nosso Estado literalmente se preocupa muito mais com as comunidades, com favela, com morro, do que literalmente com asfalto. Ah, mas isso é um pouco de ciúme? Não, não é ciúme. E de fato eu sei de casos, notícias de pessoas que saíram do asfalto e estão dando problema na rua, quanto a crime, ou a moradia, ou a drogas, e moravam e não moram na comunidade. E pessoas da comunidade que nunca deram dor de cabeça para o Estado. Então eu entendo da seguinte forma, talvez seja até, não sei se possa ser colocado em pauta, aquela questão, porque muitas das vezes a gente quer inventar, ou quer fazer coisa nova. E de fato nós já temos lá a gerência da Conlurb, e por que não a gente não pega alguns jovens da comunidade, já que a Conlurb muitas das vezes não pode entrar na comunidade para poder fazer a coleta de lixo, e pegar essas crianças, esses adolescentes, nesse jovem aprendiz, e colocar uma camisa nele coral, amarela, ou que seja, que identifique ele como aprendiz da Conlurb, e ele faça o trabalho da Conlurb, já que a Conlurb, em época de, como a gente tem visto agora no Jacaré, não tem podido entrar. E outras coisas mais, como conservação, já que já existe uma conservação na prefeitura. Aí digo para a senhora que, de fato, a gente também passa isso lá no Parque de Madureira, que já está em Honório, mas continua o nome de Parque de Madureira, porque é um logotipo. Ali, as empresas que têm lucro com, como é que eu vou dizer, explorando o mercado alimentício dentro do parque, são só empresa grande. A pessoa para colocar só o camelôzinho. Então, esse camelô talvez poderia ser um pai ou uma mãe daquela criança que não tem condições de pagar o inglês, como a nossa colega fez. Graças a Deus que tem os pais que pôde fazer. Então, enfim, gente, muitas das vezes a gente quer fazer algo muito grande, quando de fato a gente podia começar pequeno. Podia começar bem pequenininho, com essa questão de... Outra coisa que a gente podia fazer, a gente tem falado sobre na escola. Por que se não se ensina
sobre o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, na escola. E se quando a criança fez 17 anos, faz uma triagem para que ela possa receber uma habilitação com 18. Eu, de fato, digo para vocês com toda a sinceridade, que aquele rapaz que tem cometido crime com 16, 17 anos, com aquele incentivo que ele com 18 vai ter a habilitação dele, não vai ter que andar de moto ilegal, ou fazer ou trabalhar na pizzaria ilegal, ele de fato, com certeza ele vai ter estímulo para não fazer coisa errada. Ah, mas Alex, se é de 1.000, só 10. Pô, mas são menos 10. Entenderam? Então, eu quero agradecer às senhoras, pedir às senhoras que olhem um pouco mais para aqueles cantinhos do cajueiro, porque a gente sabe também complicado ali, se a gente puder levar esse projeto, e pedir ao senhor, presidente, que assim, nas reuniões que tiverem, nas audiências, eu sei que o SESI, ele é literalmente federal, mas foi fechado de Honório. Aí, como é que a gente fala em empreendedorismo, se estão fechando o que estimula, se estão fechando o que dá serviço, o que ensina? O SESI fechou. Eu não sei quantas pessoas eram formadas ali, mas mais de 100 por mês, eu acredito que eram, muito mais. Então, esse o nosso pedido, e agradeço a vocês por essa oportunidade. Dizer para vocês que nós temos reuniões mensais na área lá do 9º Batalhão, estão todos convidados. A nossa próxima reunião é no Parque de Madureira. Quem quiser fazer parte da reunião, a gente conversa sobre tudo isso e tenta levar para as autoridades quanto a essa questão de trabalho e trazendo a polícia para dentro das escolas. E dizer para vocês também com relação a essa barraquinha que esse rapaz não está conseguindo, fala para ele colocar a barraca, depois que ele tiver colocado, quando chegar alguém para tirar, fala para ele, eu quero a minha autorização, que aí eles vão dar um jeito de conseguir. É sempre assim, é diferente, tem que botar primeiro, ficar errado, para depois fazer o certo. Gente, abraço, obrigado. Vamos agora passar para as considerações finais, abrindo com a senhora Giovana Silva, coordenadora de projetos sociais da Pastoral do Menor. Então, além de agradecer, eu quero dizer para vocês que nós da Arquidiocese somamos com vocês um sonho de uma sociedade diferente. É claro que aqui nós quase choramos ao ver um ex-adolescente da Pastoral do Menor, né, com tanta desenvoltura, com caminhar, com uma história, né, que fizemos parte em algum momento. Não é uma visão messiânica, é uma visão real, que é possível. A gente precisa acreditar na juventude. Ver também um parceiro que tanto contribuiu, né, no Passaporte da Cidadania, que é um trabalho com criança e adolescente em situação de rua, né, e também no programa de inclusão digital. Então, para nós é muito familiar ver esses olhares e dizer para vocês, nós acreditamos numa sociedade diferente, não com uma visão messiânica, mas com uma visão de cidadania, e que, de fato, a gente levanta todos os dias para esse trabalho, acreditando nisso, que é possível. Que o Gilberto, que foi um menino em situação de rua, e hoje está com uma esposa, com um filho, querendo vender batatas lá no Largo do Machado, que a gente vai lutar todos os dias para que ele consiga. Tá? Então, muito obrigada, e queremos sonhar muitos sonhos com os senhores. Obrigada, Igor, por ter lembrado da Pastoral do Menor. Obrigada, vereadores. Muito obrigado. Para as considerações finais, a senhora Maria das Graças Escócia de Oliveira. Bom, eu só posso reiterar tudo que a Giovana falou. Realmente é um prazer assim, inenarrável quando vemos um jovem aprendiz que está continuando o caminho dele. E a nossa pretensão é entrar em todas as áreas, todos os bairros, todos os locais. Tá? Nós temos essa vontade, mas também, às vezes, até para cadastrar um novo curso, tem muitas dificuldades. Tá? Mas nós estamos tentando sim, e vamos torcer para chegarmos lá. E eu só quero agradecer também a todos que compareceram, a todos que falaram, nossos parceiros também, e pedir a vocês que passem adiante. É importante, é bom o jovem aprendiz, porque se não fosse, as empresas não os estariam contratando. Então, significa
que eles são assim fora de série. Muito obrigada, boa noite e estamos juntos aí, todos, se Deus quiser. Para as considerações finais, o senhor Wagner Guimarães. Eu quero agradecer pelo momento hoje aqui à noite. Recebi uma injeção de esperança, ouvindo das histórias, ouvindo que há uma seriedade nesse grupo de vereadores e outros, quiçá, para buscar outros caminhos, não só o empreendedorismo que é preciso, mas de diversas maneiras, de várias maneiras. Então, eu saio daqui encorajado. Obrigado, Marcos Dias, obrigado ao vereador Zico, bacana, e aos jovens, a palavra de vocês, jovens de 18 anos, fora de série. Nosso Brasil tem muito talento, que Deus nos ajude a colocar esses talentos nas plataformas, no apoio que são necessários, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É o que precisamos. Obrigado. Com a palavra, nosso relator, vereador Alexandre Arraes. Presidente, para encerrar, queria dizer aqui que acompanhei atentamente todas as falas e já esboçando o nosso relatório dessa terceira comissão, nessa terceira reunião da nossa comissão. Vou recapitular rapidamente. O Wagner apresentou aqui a inovação em métodos de gestão, reduzindo as dificuldades e aumentando as chances de sucesso das iniciativas empreendedoras. Depois ouvimos a representante do SEBRAE trazendo o trabalho do SEBRAE em parceria com diversas instituições de ensino, que, sem dúvida, números muito expressivos, 50 mil professores capacitados, 12 mil alunos, que, sem dúvida, cria uma cultura do empreendedorismo, uma vez que está associado à educação e facilita, indiscutivelmente, no momento, na chegada no mercado de trabalho. Depois ouvimos Giovana Silva contando dos programas da Pastoral, programas interligados, convênios com parceiros como Marinha, Exército, sempre falando da participação da família junto do menor, do jovem, da criança em situação de vulnerabilidade. Muito importante os trabalhos de inclusão digital e capacitação sempre para geração de renda e entrada no mercado de trabalho. Depois ouvimos Maria das Graças, falando um pouco mais detalhadamente sobre a aprendizagem e a capacitação que é dada no curso que a Pastoral é certificada para administrar, né, como recebendo aprendizes. Marcou aqui uma frase daquelas que foram apresentadas, que é tornar o jovem capaz de construir e ser os senhores da sua própria história. Muito importante. E ainda a ideia dos passeios, que isso sempre me chama muito a atenção, porque é uma oportunidade dos jovens que muitas vezes passam as suas vidas nessas comunidades sem ter uma oportunidade de conhecer o resto da cidade, se apropriarem dessa cidade, a sensação de pertencimento que isso pode ajudar a criar nos jovens, abrindo possibilidades, compreensão do que é a cidade, o município, espaço público, e a cidade é de todos, né? Então, isso é muito importante. Várias falas muito interessantes, empreendedor, experiências, casos de sucesso, empreendedorismo político, os rapazes da juventude do DEM aqui com um discurso político muito apropriado para esse momento, o Gabriel Guimarães, o estudante da UERJ, aqui ex-aprendiz, que contou a sua história de absoluto sucesso do Apolo Lira, da aceleradora. Acho que fez um link bastante interessante com o que se falou sobre capacitação e depois, já no segundo momento, a montagem das pequenas empresas e a existência de aceleradoras das startups. Acho que foi um mix bastante interessante, Cláudio, que deu um panorama bastante aberto e completo das ações de empreendedorismo do segmento e qual é a realidade hoje que a gente passa aqui no Rio de Janeiro. Queria só chamar a atenção que foi recorrente em diversas das falas, na maioria das falas, a reclamação, vamos dizer, dos obstáculos colocados pelo poder público para frente às iniciativas empreendedoras, né?
foi falado de que forma a comissão poderia ajudar, incentivar o poder público a facilitar, retirar obstáculos, não atrapalhar, incentivar. Na verdade, fica aqui a pergunta que a gente vai, através da comissão, tentar responder: qual é o papel do poder público, até onde o poder público pode e deve ir no incentivo do empreendedorismo nessa faixa etária do primeiro emprego. Acho que foram essas considerações, agradeço a presença de todos e vamos ao trabalho. Obrigado, Cláudio. Desde já eu queria agradecer a todos que vieram, queria agradecer ao Marcos Dias, que vem em nome do meu querido amigo Zico Bacana, agradecer ao nosso relator Alexandre Arraes, a pastoral da família, aos outros componentes da mesa, agradecer a cada um que veio hoje aqui, como disse o nosso jovem do DEM, essa noite fria que a gente está aqui, acho que isso aqui é um marco para a história do Legislativo. Eu faço minhas as palavras do Arraes, que nós estamos aqui exatamente para tentar responder algumas dessas perguntas, para saber como o Legislativo Municipal do Rio de Janeiro pode ajudar a fomentar o empreendedorismo, como nós podemos ajudar a desburocratizar para aqueles que têm vontade de empreender. Queria agradecer muito a presença da juventude do DEM aqui. Acho muito bonito quando alguém, até uma juventude que vai meio que de encontro ao que aconteceu ontem aqui, onde o seu próprio partido ficou rachado, metade votou a favor, contra. Eu acho muito legal quando uma juventude vem aqui e se posiciona claramente, mesmo às vezes contra os seus próprios. Eu acho isso também é um papel de democracia, e a gente está aqui para exercer essa democracia e essa cidadania. Agradecer a cada um que veio hoje aqui. Só alguns dados que a minha equipe tirou do IBGE, e aí eu já vou agradecer muito a minha equipe e ao cerimonial dessa casa, sempre brilhante na condução, sempre carinhoso, sempre generoso com as nossas audiências. Só uns dados importantes, muito rapidamente. Segundo o IBGE de 2015, que infelizmente é o último dado disponível, 5 milhões de brasileiros entre 14 e 24 anos estão em busca de emprego, representando 42% de desempregados do país. Empreendedores na faixa etária de 18 a 24 anos são os que mais estão crescendo. Somente em 2017, a crise e a mudança cultural levam 20% dos jovens a empreender. A taxa de empreendedorismo de quem tem 14 a 24 anos saltou de 16,2% em 2014 para 20,8% em 2015. Hoje já deve ser muito mais. Infelizmente, 71% dos empreendedores são homens e só 29% mulheres. Infelizmente, é um número triste. E, para finalizar, 42% tem ensino superior, 39% com pós-graduação, 12% ensino médio, 5% com mestrado e 1% somente com doutorado e 1% com ensino fundamental. Então, é a grande prova de que temos realmente muito que evoluir ainda, muito mesmo. Agradeço a presença de todos, aos assessores, equipe técnica da Câmara Municipal, também a taquigrafia e ao serviço de som, também a Ascom da Casa, que compareceram, e dou por encerrado esse debate público. Muito obrigado, boa noite a todos.